Olá, pessoal. Mais uma vez, professor Ausitônio Maia com vocês, trabalhando com muita seriedade a língua portuguesa. Aspectos gramaticais que serão muito importantes para os nossos concursos, para a nossa vida cotidiana. Muito bem, pessoal. Nós vamos trabalhar hoje um aspecto sintático que é a colocação pronominal. Nós estamos trabalhando, em média, nos vídeos com 5 minutos, uma média de 5 minutos. Claro que não dá para falar de todos os casos. Hoje, por exemplo, nós estamos falando apenas da próclise e da ênclise. Claro que eu não posso falar de todos os casos, são só flashes, né? Mas logo depois nós teremos aulas completas de todos os assuntos, tá bom? Então, para que você não perca nossos vídeos, mistério que você se inscreva no nosso canal. Dá uma inscriçãozinha aí, beleza? Para que você possa receber todos os dias as nossas orientações gramaticais. Nós vamos trabalhar um poema de Oswald de Andrade, o poema é denominado Pronominais. Está aí na tela com vocês. Então eu vou ler o poema Pronominais. Dê-me um cigarro. Diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, é muito importante que eu apresente uma contextualização para vocês. Este poema, ele é de Oswald de Andrade. É um poeta que se insere no modernismo de 22, e esse modernismo de 22, ele, pessoal, ele busca a liberdade inclusive gramatical, tá bom? Então, nós temos aí um poema nos moldes modernos. Observe que ele não tem aquela questão da estrofação, os versos são livres, não são metrificados, né? Então, perceba esses detalhes. A ausência completa de pontuação, o título com minúscula. Então, assim, o poeta ele não está preocupado com a gramática em si. Mas eu não gosto de pegar com vocês um exemplo, uma regra, uma frase solta. Eu sempre pego dentro de um texto. É a gramática contextualizada como vem aparecendo nos concursos. Bem, então, o poema começa da seguinte forma: dê-me um cigarro. Observem que o mi, o pronome oblíquo átono, ele está pós-posto ao verbo dar, na forma imperativa de, dê-me. Isso é chamado de ênclise, é a colocação enclítica, quando o pronome oblíquo átono, ele aparece depois do verbo. Essa forma, essa ênclise, ela é muito lusitana, ela é uma forma mais douta, mais culta, beleza? Pega essa daí. Então, ele diz, dê-me um cigarro, diz a gramática de quem? Do professor e do aluno e do mulato sabido. Quem é esse mulato sabido? Seria o Machado de Assis, esse mulato sabido? E aí ele entra ali com uma conjunção coordenativa adversativa. Mas o bom branco, o bom negro e o bom branco da nação brasileira. Quem é esse bom branco? Quem é esse bom negro da nação brasileira? É o povo em geral. É o povo em geral. Dizem todos os dias: deixa disso, camarada. Então, olha, esse deixa disso, camarada, explicita o repúdio à ênclise, uma construção puramente lusitana. O brasileiro é próclise. O que ele requer aí é a fala natural, espontânea, a fala do brasileiro, do bom branco, do bom negro da nação brasileira. Dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, o que é o me dá? O me dá é a próclise, é o pronome oblíquo átono, o mi, no caso, anteposto ao verbo. Deixa disso, camarada, me dá. Então, ele permuta a forma de-me pelo me dá. Então, é a busca de uma fala, como eu disse, natural e espontânea, digamos, a vibe do poeta moderno, né? Do poeta do Oswald de Andrade, um poeta que se insere naquele movimento de 22 do modernismo brasileiro. Então, galera, vamos lá. Quais são as 3 posições do pronome em relação ao verbo?
Se ele vier antes do verbo, se o pronome oblíquo estiver anteposto ao verbo, vamos chamar de próclise. Se o pronome estiver pós-posto depois do verbo, vamos chamar de ênclise. Há uma terceira colocação, que é quando o pronome oblíquo átono ele está no meio do verbo. É a mesóclise, dir-lhe-ei tudo depois. Dir-me-ia, dir-lhe-ei. Não é? Então, essas formas, quando o pronome oblíquo está no meio do verbo, é a mesóclise. Posteriormente, pessoal, nós estaremos falando dos casos da próclise, dos casos da ênclise, dos casos da mesóclise, tá bom? Então, aguarde aí, inscreva-se no canal para que você possa estar recebendo diariamente esses flashes gramaticais e aí nós vamos chegar lá com muito sucesso. Forte abraço, professor Alzitônio Maia, trabalhando aspectos gramaticais com vocês diariamente.